Aleluia! Glórias a Deus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Hoje eu tô aqui porque eu recebi um convite do céu e eu quero dividir esse convite com você. A primeira coisa que eu quero te dizer, você é amada, você é amado do Senhor. Não deixa o inimigo da tua alma, da minha alma, roubar de você a sua identidade de filha e filho amado do Senhor. Um convite do céu. Hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: você tem um lugar na mesa. Você tem um lugar na mesa. Eu quero te pedir para você fechar os teus olhos por um instante, um pequeno momento, e você vai se imaginar na sua casa. E de repente, você vai ouvir um barulhinho na porta da sua casa. Você vai ouvir aquele som e quando você olha, tem um envelope embaixo da sua porta. Aquele envelope desliza embaixo da sua porta. É um envelope diferente, especial. Ele tem cheiro bom, ele é lindo. Você se aproxima, curioso, abre aquele envelope e dentro dele tem uma mensagem do céu para você. Está escrito assim: tem um lugar na mesa para você. E nesse momento eu oro e eu clamo: O Rashuriam, Tunai, Decandara, Suriam, Dara, Shuriam, Dara, Subiam, Darai. Eu peço e eu clamo ao Espírito Santo de Deus que sussurre no teu coração que o Senhor está te conduzindo à mesa. Na mesa tem cura, tem restauração, na mesa tem renovo. Por isso, tantas barreiras para você conseguir chegar à mesa. Mas hoje vai ser diferente. O convite já está nas tuas mãos. O teu lugar já está reservado. A mesa é um lugar onde feridas cicatrizam, onde o amor vence o orgulho, onde o Espírito Santo nos realinha com propósito. Eu quero conversar com você algo muito sério e eu queria que você prestasse muito atenção. Por quê? Eu sofri uma oposição muito grande das trevas para que eu não trouxesse à mesa essa palavra. Eu quero falar com você sobre o espírito de ofensa. É uma armadilha da geração ferida. O espírito da ofensa. A ofensa, ela é um espírito e muita gente não fala sobre isso e muita gente não entende isso. Uma pessoa ferida, uma pessoa ofendida, ela cria barreiras na vida dela e impede bênçãos de acessar o coração dela. Vivemos um tempo em que a sensibilidade é maior do que a maturidade. Hoje as pessoas elas estão muito sensíveis, tudo fere, tudo machuca. E de um outro lado, nós temos pessoas também muito cruéis, sem empatia, sem misericórdia. Então, assim, as pessoas são feridas por palavra, por olhares, por um silêncio, que às vezes aquele silêncio ali é uma rejeição. O espírito de ofensa é a estratégia de Satanás para afastar as pessoas do seu propósito. Então, olha só, entenda o que eu estou explicando para você. Existe um espírito que atua na terra, que é o espírito de ofensa. A ofensa é um demônio, é uma atuação demoníaca. E a gente precisa guardar o nosso coração, porque senão coisas serão roubadas da nossa vida por causa da atuação desse espírito. Quem carrega a mágoa, ela não ouve a voz de Deus com clareza. Quem guarda rancor perde a sensibilidade da presença. Então, assim, tudo isso é o espírito da ofensa que vem trazendo com ele. Lá em Provérbios 18:19, diz assim:
O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Meus amados, a ofensa, ela constrói muros. E Deus não age em coração ferido. Ele anseia trazer a cura. Ele anseia entrar no coração e trazer bálsamo, né? Coração com muralha não dá acesso ao Espírito Santo. O Espírito, ele não habita em fortalezas do orgulho. O Espírito não habita em fortalezas do orgulho, mas em corações quebrantados. Tem até um louvor lindo que fala: um quebrantado coração move os olhos de Deus, as mãos de Deus. Então, assim, Provérbios 18:19. Depois você vai lá na sua Bíblia e você marca. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. A ofensa constrói muros e Deus não age em corações murados. Deus não age em corações murados. Oh, Espírito Santo de Deus. Rasfrianto, nai de canto. O Senhor nesta tarde anseia quebrar muros. Ele anseia quebrar essas muralhas que estão cercando o teu coração por causa do espírito da ofensa. O diabo, ele não teme um crente ferido. Ele usa, mas o inferno teme como um crente ferido escolhe perdoar. Eu quero te trazer comigo para dentro da Bíblia, lá no livro de Juízes. Gente, o livro de Juízes é um livro que conta a história de um povo lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, é um livro incrível. Juízes 11:1. Eu quero te contar a história de um homem chamado Jefité. O homem que tinha um porém. Vamos lá, Juízes 11, versículo 1. Então, Jefité, o Gileatita, homem valente, porém filho de uma prostituta. O porém. Todo mundo tem um porém na vida, não é mesmo? E o porém é a porta de acesso da ofensa. Porém, se você colocar o Espírito Santo guardando esta porta, a sua vida será transformada. Todo homem de propósito tem um porém na sua história. Gente, toda mulher e todo homem de propósito tem um porém na sua história. Um detalhe que o mundo usa para te diminuir, mas que Deus usa para te levantar. Todo mundo tem, né? O homem chama de mancha, Deus chama de marca. O porém que tentava usar contra você é o mesmo porém que Deus usa a teu favor. Então, talvez as pessoas podem estar olhando e falar assim: olha, a Marcela, ela é uma serva de Deus, porém, ela tem uma mancha. Aí o meu Deus e o teu Deus diz assim: a Marcela é minha serva, porém, o que o mundo chama de mancha, eu chamo de marca. Todo homem e mulher de Deus será marcado pelo Senhor. Todo homem e mulher de Deus vai ter uma história marcante para contar. Ele sofreu uma violência, um abuso, ele sofreu um aborto, ele sofreu com um casamento destruído, ele foi agredido, ele foi preso. Assim, faz parte da história. Acontece, todos nós temos um porém da nossa vida. E a pessoa mais santa dessa terra vai ter um porém. A gente pensa em Paulo, que foi um dos preletores aí do Evangelho de Cristo, né? Ele tinha um porém, né? Ele tinha um espinho na carne. E antes dele se tornar Paulo, ele era Saulo e era um perseguidor da igreja. Todos nós vamos ter um porém. Voltando à história do Jefité. Jefité foi rejeitado
humilhado e expulso pelos seus irmãos. O que acontece? Jefté era filho de uma prostituta com um homem honrado, né? Um homem ali respeitado. E esse homem tinha uma outra mulher e tinha filhos. Quando os filhos, vamos dizer em aspas, legítimos, cresceram, eles expulsaram o Jefté. E o que aconteceu? O Jefté, então, fugiu para o deserto. Mas o deserto, para ele, foi uma escola. Para ele, foi um lugar de preparação. Todo servo de Deus, o processo é exatamente assim. Conhecer a Deus, ele tem marcas, ele tem um porém. O mundo chama de mancha, Deus chama de marca. Essa pessoa é levada ao deserto porque é o deserto que nos forja. Não tem outro lugar. Eu já tentei, tá? Eu já falei com o Senhor assim: Pai, me dá um livro que eu leio, eu entendo e pronto, tá tudo resolvido. Me dá um filme aqui para eu ver que eu entendo e aí eu sou aprovada. Não funciona, meus irmãos. Só libera a unção quem passa no deserto. A unção do deserto. Eu poderia dar esse título, né? Então, lá no livro de Juízes 11, no versículo 3, diz assim: Então Jefté fugiu e habitou na terra do deserto. O deserto é o lugar onde Deus silencia o barulho e fala no particular. É no deserto que Deus transforma feridas em autoridade. E é isso que eu quero que você pense. Talvez hoje você esteja enfrentando o espírito da ofensa. E esse espírito, meus irmãos, ele fecha tantas portas. Tantas portas na nossa vida. Quando uma pessoa... E muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa não percebe que ela está debaixo do espírito da ofensa. Então, assim, o que eu quero te fazer pensar? Eu quero que você reflita sobre a história da tua vida. Com toda certeza você foi ofendido muitas vezes, né? Normal. Mas tem ofensas que estão guardadas no nosso coração. E é elas que eu quero que você acesse hoje. Lembra do convite que você recebeu? Não foi da Marcela, foi do Espírito Santo de Deus. E ele anseia nesta mesa liberar cura, liberar bálsamo, liberar transformação para a tua vida. Ele anseia que você entenda a tua identidade, quem você é em Cristo Jesus. Você não é uma mancha. Não. Se alguém disse isso para você, mentiu. Certamente usado pelo inimigo da nossa alma. Jefté, então, ferido, marcado, ele foge para o deserto. Jefté, filho de uma prostituta. Ele foi excluído, expulso da casa de seu pai. E olha só, meus irmãos, a Bíblia não relata que o pai e a mãe eram mortos, mas ele carregava com ele um espírito de orfandade. O espírito de ofensa, xaramandarai de canto, ramanto, nique, ai demandara surião, darabanda sábia. O espírito da ofensa caminha ao lado do espírito de orfandade. E muitas vezes órfãos de pais e mães vivos. Esses dois espíritos caminham juntos e eles afligem a alma do ser humano. Só que hoje eu quero te dar verdades. Eu quero conduzida, porque eu nada tenho a lhe oferecer. Conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Renunciando o meu tempo para estar aqui ministrando sobre a tua vida, porque o Espírito me conduziu a fazer isso. Essa mensagem ela vai chegar a um coração de um Jefté deste tempo. Alguém que foi excluído, alguém que está debaixo do espírito de ofensa. Então vamos lá. Jefté entrou no deserto ferido, mas saiu de lá ungido. O que o expulsou foi a rejeição. Foi o que o empurrou para o seu destino. Então muitas vezes
a rejeição, a ofensa, a orfandade vai ser o trampolim para a gente ir para o nosso destino, para a gente ter propósito na vida da gente. Nós, meus irmãos, somos seres vibratórios, a gente tem energia, a gente vibra. A energia que você vibra, você vai atrair semelhantes para você. Você vai atrair a mesma presença da tua vibração. Então precisamos cuidar do nosso coração. Lá em Provérbios 4:23 fala assim: acima de tudo, guarda o teu coração. Quando fala de coração, está falando de mente, porque lá vem as fontes da tua vida. Assim como tu pensa na tua mente, assim você é. Então agora eu quero que você declare: eu sou mais que vencedor e vencedor em Cristo Jesus. Eu recebi um convite do céu. Esse vídeo não chegou até mim por acaso. Esse vídeo chegou até mim guiado pelo Espírito Santo de Deus. Segura aí esse convite, aperta ele no teu coração. O teu lugar na mesa foi reservado. Olha só, vamos lá, vamos continuar na história de Jefté. Quando a ofensa domina, o discernimento desaparece. Jefté então ganha uma oportunidade única na vida dele. O Jefté foi, naquela época, ali no livro de Juízes, não se tinha rei em Israel. O primeiro rei foi Saul, que também foi acometido desse mesmo espírito, o espírito da ofensa. Mas eu não quero te falar de Saul hoje, não. Eu quero te falar de Jefté. Ali em Israel não tinha rei. Então eram levantados juízes para conduzir o povo. Levantou-se Débora, que tem a história mãe de joelho, filho de pé, levantou uma mãe para Israel. Débora foi uma juíza. Gideão foi um juiz. Tivemos Sansão, aquele do cabelo que perdeu a força, que também foi tomado por um espírito, né? Olha só, o espírito da vaidade na vida de Sansão. Então, meus irmãos, Jefté também foi levantado em Israel como um juiz. E o que aconteceu? Israel estava sofrendo por causa do pecado, opressão do pecado. E aí Israel busca levantar um juiz, e a fama de Jefté chegou lá para os poderosos de Israel. Mesmo Jefté estando no deserto, e eles foram até ele. Olha, Jefté, você pode conduzir aqui a guerra? Você pode ir à frente? E ele aceita. Jefté vence a guerra. Só que o que acontece? O coração dele estava curado? Não estava. A mesma situação acontece, o cenário muito semelhante com José. José, ele também foi rejeitado, perseguido, vendido pelos seus irmãos. Só que quando José teve a chance dada por Deus, a mesma que Jefté teve, né? José foi levantado governador. E ele estava ali diante deles, os seus irmãos, precisando de pão, precisando de alimento, precisando de abrigo, porque tinha uma fome tomando o povo ali de Israel, também pelo pecado. E aí o que acontece? O José fala: não, eu perdoo. Ele perdoa, porque o coração dele não estava tomado pelo espírito da ofensa. Agora o Jefté, ele é levantado, ele vira juiz, né, sobre Israel. Então vocês imaginam, o filho de uma prostituta, que é expulso da casa do seu pai, pelos seus irmãos, vai para o deserto. No deserto ele é forjado, porque é deserto que forja. Ele recebe a unção do deserto. Se você não recebeu, hora ou outra vai acontecer. É no deserto que a unção é liberada. Ele libera a unção do deserto, assim como aconteceu com José. E aí o que Jefté faz? Ele é levantado como juiz, vai à frente de uma batalha. Só que o coração dele não estava sarado. O coração dele não tinha recebido bálsamo, ele não tinha permitido que o Senhor derramasse bálsamo no coração dele. E aí o que acontece? Jefté vence a guerra. Sim, porque ele estava debaixo de uma ordem espiritual. Todas as vezes que nós estivermos nos movendo debaixo de uma ordem espiritual, as portas serão abertas.
Nenhuma tranca consegue permanecer trancada diante do poder de Deus. Nenhuma sepultura, não existe sepultura que não conheça o nome de Jesus Cristo. Talvez hoje você diga para mim: Marcela, está morto, estou tomada pela depressão, estou tomada pela ansiedade, veio o divórcio, veio a enfermidade, meu filho está perdido. Oi, não existe nenhuma sepultura, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional, que não conheça o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Convide Ele para estar na guerra com você. Convide Ele para viver este processo com você. Jefté venceu a guerra, sim, mas com o coração ainda tomado pelo espírito da ofensa. E é exatamente o que eu não quero que aconteça com você. Ele fez um voto precipitado, porque ainda estava ferido. Pessoas feridas fazem votos precipitados. Pessoas feridas deixam de viver coisas extraordinárias porque não tiveram os seus corações transformados. Pessoas feridas deixam de aceitar convites, propostas, portas, porque estão fora da direção de Deus. Ele prometeu a Deus algo que Deus nunca pediu. Jefté promete a Deus algo que Deus não pediu a ele. E ele perdeu o que ele mais amava. Olha só, quando você está debaixo do espírito de ofensa, você faz votos precipitados que te levam à ruína. Jefté tinha apenas uma filha, somente uma única filha. E ele fez um voto a Deus. Ele falou assim: se eu vencer a guerra, eu vou fazer um sacrifício de quem sair da porta para me encontrar primeiro quando eu estiver voltando para a guerra. E quem saiu dançando e cantando? A filha dele. Deus nunca pediu um voto desse a Jefté. E aí ele perdeu a sua filha, a sua única filha. E quando o coração está ferido, o ouvido fica distorcido. Quando o coração está amargurado, o altar fica perigoso. Deus não quer sacrifício da tua dor. Ele quer entrega do teu perdão. E aí eu quero contar para você, eu falei sobre José, né? José, ele foi rejeitado, ele foi traído, ele foi esquecido, mas ele não se ofendeu. Quando ele teve o poder da vingança, gente, ter o poder da vingança em nossas mãos é a linha que faz a diferença daquele que serve para aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Esse cedro nas nossas mãos de se vingar, a decisão que a gente toma, é o que difere para onde a gente vai, se a gente vai ficar debaixo do espírito da ofensa ou se a gente vai ser livre. Como José foi governador e morreu alegre, envolto da sua família, honrado. Então, assim, essa história de José, ela tá lá no livro de Gênesis, tá bom? Olha só o que José responde para os seus irmãos. Gênesis 50, versículo 20. Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. José foi curado e virou governador. Jefté serviu ferido e se perdeu. José, ele foi curado e ele governou. E aqui eu tô falando de governo da tua vida. Quando você for curado, você passa a governar a sua vida debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Jefté serviu ferido e se perdeu na jornada. A diferença não foi o que eles viveram, mas foi o que eles decidiram sentir. Nós temos, meus irmãos, que decidir o que nós vamos permitir acessar as nossas mentes. Eu falo isso para o meu filho sempre. Meu filho, pensa no que você está pensando, porque a mente, ela é um campo de batalha.
E todo o tempo o inimigo da minha e da tua alma vai lançar muita informação. E eu sempre digo algo, o diabo, ele não vem com um garfinho na mão, não. Ele vem com uma bandeja. Hoje o Espírito Santo está entregando novamente um envelope do céu para você. E está escrito, lembra do que está escrito? Tem um lugar na mesa, um lugar de cura. Mas só senta à mesa quem decide deixar a ofensa na porta. O ressentimento, ele não pode ocupar cadeira que é da graça. O orgulho não cabe na mesa da comunhão. O ressentimento não pode ocupar a cadeira que é da graça. Não pode, meus irmãos. E o orgulho não cabe na mesa da comunhão. Jesus preparou a mesa para Pedro, mesmo depois da negação. Você lembra aquela história que Pedro negou Jesus 3 vezes? Mas Jesus preparou uma mesa para ele. E é nessa mesa que ele quer restaurar a tua identidade hoje. Ele anseia essa comunhão com a gente. Então, meus irmãos, eu quero que vocês reflitam sobre tudo que eu conversei com vocês nessa tarde, nesta manhã, nesta noite, eu não sei a hora, essa madrugada, eu não sei a hora que você vai conseguir ouvir essa mensagem. Mas assim, o que tem acontecido neste tempo, neste ano, nesta atualidade, existe um espírito de ofensa atuando no meio de nós, acessando corações. E ele não escolhe, tá? Ele acessa o coração de um pastor, de uma pastora, ele acessa o coração de um governador, ele acessa o coração de uma criança, de um adolescente. Esse espírito atua fazendo você perder oportunidades. Talvez hoje você diga para mim assim, Marcela, eu tô muito magoada, eu tô muito ofendida, eu acho que não dá para consertar. Eu digo para você, dá sim. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Você caminha debaixo de uma palavra. Marcela, eu não recebi profecia nenhuma. A Bíblia é a maior revelação existente no mundo. Você caminha debaixo dela. Deus não quebra princípios. Está escrito lá que você é mais que vencedor. Está escrito lá que você é amado. Está escrito lá que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se posiciona, se levanta, se coloca de pé. Tantas histórias bíblicas a gente vê o Espírito dizendo assim, te coloca de pé e profetiza. Talvez você esteja hoje com Ezequiel 37, depois você vai lá e medita. No vale de ossos secos. Ezequiel estava caminhando no vale e tudo que ele via era osso seco. E aí o Espírito pergunta, é possível ter vida aí? E Ezequiel disse assim, tu sabes, Senhor, debaixo da tua palavra, tudo é possível. E aí o Espírito diz assim, profetiza. E ele começa a profetizar. Então eu quero que você profetize, eu quero que você imponha a mão no teu coração, que você ponha a mão na sua cabeça. Lembra do que eu estou te dizendo, a sua mente é um campo de batalha. Você não pode ser condenada pelo que fizeram com você. Eu quero que você hoje, pegue toda a ofensa, toda a dor, toda a tristeza, tudo que fizeram com você ao longo de uma vida. Lembra que eu te falei? Não existe sepultura que não reconheça o nome de Jesus Cristo. Não importa o quanto você foi ferida. Talvez hoje você se sinta morta. Visivelmente você está bonito, você está bonita, você está de pé. Mas dentro de você tem um sepulcro. E eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus está indo de encontro ao sepulcro da tua alma. E não existe sepultura que não reconheça o nome dele. É no nome de Jesus Cristo. Você hoje vai se levantar. Você vai se erguer e você vai colocar no altar do Senhor
todas as ofensas que você sofreu na tua vida. Eu quero que você volte lá na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude, no teu casamento, na tua vida adulta, dentro da igreja. E eu quero te pedir perdão se a igreja te feriu. Eu quero te pedir perdão se a igreja te feriu. Porque a igreja somos nós. Eu te peço perdão. Entrega essa ofensa hoje no altar do Senhor. Que todo espírito da ofensa, da mentira, da inveja, da palavra contrária, nós hoje colocamos no altar do Senhor e descansamos nele. Nós não seremos como Jefté. Nós não seremos como Jefté, nós seremos como José, que entendeu a chave de você honrar a Deus. Senhor Jesus, hoje eu aceito o teu convite. Eu deixo na porta toda mágoa, todo orgulho, toda ofensa. Eu me assento, à tua mesa e recebo a cura. Recebo perdão, recebo renovo, seja perdoado, se perdoe, seja curado, receba renovo. Transforma, Senhor, o meu porém. Lembra do Jefté, porém era filho de uma prostituta. Transforma, Senhor, o meu porém. Você tem o teu porém, declara aí o teu porém. Transforma, Senhor, o meu porém em propósito. Que o deserto que eu vivi se torne um lugar de unção. Em nome de Jesus. O que te feriu, te enviou. Deus não esconde o teu porém, Ele unge através dele. A ofensa é a prisão do ego e o perdão é a libertação da alma. Quem não foi curado no deserto se perde no trono. Aleluia, glórias a Deus. Quem não foi curado no deserto se perde no trono. Mas você será curado no deserto e vai viver o trono da restauração da tua vida. O espírito de ofensa quer te prender, mas o Espírito Santo quer te assentar na mesa e eu louvo a Ele por isso. O perdão não é um sentimento, é decisão. E toda decisão de perdoar atrai a presença. Toda decisão de perdoar atrai a presença. Talvez hoje a primeira pessoa da lista que você precisa perdoar é você mesma. É você mesmo. Toda decisão de perdoar atrai a presença. O deserto não te matou, porque era ali que Deus te ungia. Receba essa palavra, uma palavra guiada pelo Espírito. Paguei preço alto para conseguir estar aqui. Sempre existe oposição das trevas, mas Ele levanta para cair. Receba a graça do Senhor, receba unção, receba libertação. Se você conhece alguém que está ofendido, que está vivendo um cativeiro, que está vivendo uma sepultura emocional, diga para ela. Manda essa mensagem, manda esse vídeo, essa mensagem para essa pessoa. Diga para ela que não existe sepultura que não conheça o nome do Senhor Jesus Cristo. Adore, coloca a tua vida em ordem, meu irmão, minha irmã. Não é fácil, é todos os dias. Eu sempre digo para o meu filho, todos os dias a gente recebe uma folha nova. O que a gente vai escrever lá é decisão nossa. Não se mova pelo espírito da ofensa. Que ele perca força. Que ele perca força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você seja abençoado. Que você seja renovado. Que você seja curado. E que essa unção do deserto venha sobre você. Que você vença todo o espírito da ofensa. Em nome de Jesus. Amém.